Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso tutorial completo do Google Classroom. Na aula anterior, aprendemos como criar, excluir e configurar as turmas no Classroom. Isso feito, agora chegou o momento de inserirmos alunos e professores para dentro da nossa sala de aula online. Então, se preparem para mais um tour nesse tutorial completo e gratuito. Como sempre gosto de demonstrar para você, antes de iniciarmos, vocês precisam saber que é possível convidar os alunos para fazer parte da turma de 3 formas. Primeiro, enviando um link de convite. Sim, eles precisam clicar no link para participar. Segundo, enviando o convite por e-mail. Eles podem participar pelo e-mail ou no Google Sala de Aula. E terceiro, compartilhando um código da turma. Eles precisam digitar o código no Google Sala de Aula. Agora, se os alunos tiverem problemas com um link ou código, você pode redefini-los ou enviar um convite por e-mail. A gente vai ver mais adiante o que podemos fazer quando isso acontece, ok? Os alunos também podem cancelar a inscrição nas turmas. Se fizerem isso, as notas deles serão removidas. Aqui no meu post-it, na minha área de trabalho, eu já tenho 8 e-mails criados previamente. Vou utilizar 6 para inserirmos os alunos e 2 para cadastrar os professores. Então, a melhor forma de explicar a teoria é demonstrar na prática como funciona. Bom, aqui eu já estou na tela do Google Classroom, de volta aquele exemplo da nossa aula anterior, que nós já criamos essas 3 turmas, 7º, 8º e 9º ano. Dessas 3 turmas, eu vou escolher uma única turma para a gente usar como exemplo, né, para a gente ter uma ideia de volume de alunos, cadastro de alunos. Então, vou pegar aqui a turma do 7º ano, eu vou abrir o card. Quando a gente abre o card, uma pequena revisão em relação à aula anterior, a gente pode observar que, principalmente aqui na seção mural, o código da turma ele já aparece visível para a gente, né? E isso acontece em todos os cards. Aqui no meu 8º ano, eu tenho um código do 8º ano. Esses códigos não se repetem, cada turma tem um código único, exclusivamente seu, ok? Se você quiser ampliar o código, ó, exibir o código, aí você exibe o código. E se você não quiser ampliar mais ainda, você pode ampliar, você pode copiar o link do convite, enfim, a gente vai seguir o passo a passo das opções que nós temos para cadastrar os alunos na turma, ok? Cada turma tem o seu link de convite, que é diferente, que difere um do outro, não é igual. Então, como é que a gente faz? Vou pegar como modelo 7º ano, vou clicar no card da turma, e aqui eu vou copiar o link do convite, ok? Vamos abrir aqui, por exemplo, já com o código do convite copiado, eu vou abrir o Gmail. No Gmail eu tô como Conecta, tá? No Conecta, como se fosse já um professor convidando seus alunos. Eu vou escrever esse e-mail, o e-mail para os alunos nos quais eu quero mandar o convite. E eu vou tirar da minha cola, lá das notas adesivas, que estão aqui na área de trabalho, ó. Eu vou pegar desses 2 alunos aqui. Cada exemplo a gente coloca. São 6 alunos, eu citei 3 casos, eu vou incluir, exemplificando cada um dos 3 casos, ok? 2 alunos para cada exemplo do que foi citado. Então, eu vou Ctrl C, vou fechar aqui. Na minha parte aqui, no meu box de mensagem, eu posso com cópia ou com cópia oculta. Bom, para preservar os e-mails de outros alunos, os alunos podem não se conhecer entre si, vamos colocar a opção de CCO, ok? Com cópia oculta. Que aí o aluno A não vê o e-mail do aluno B, enfim, a gente tem essas questões de privacidade também em relação às informações dos alunos, ok? Em assunto, a gente coloca um assunto que seja mais claro possível, que o aluno ou o pai ou a mãe, né, o responsável possa entender. Convite, vamos botar assim, colégio conecta, convite para participar da turma do 7º ano online.
E aqui a gente coloca a nossa mensagem. Queridos alunos, boa tarde. Aqui já é boa tarde. Segue o link de participação na turma do 7º ano. Opa, aqui eu copiei os e-mails, então a gente volta lá no Classroom, aqui do lado. Ó, copiar link do convite. Eu posso copiar o código da turma ou o link do convite. Vamos no caso 1, copiando o link do convite. Depois eu faço a demonstração do código da turma. E também vou fazer, aí aqui é uma via de mão dupla. Também vou fazer como se fosse um aluno, como é que esse aluno aceita o seu convite como professor, ok? Então, a gente volta aqui, cola o link do convite. É importante também a gente solicitar para esse aluno, ó, em caso de dúvidas ou problemas de acesso, por favor, entre em contato com o seu professor ou entre em contato imediatamente, ok? Cordialmente ou atenciosamente. E aí o professor assina ou a equipe da coordenação, tá? E eu vou enviar aqui, ó, deixa eu destacar bem, vou dar um enter aqui entre o texto. Esse aqui é o nosso link, é o link de participação para a turma do 7º ano. E eu vou enviar para esses 2 alunos, ok? Uma vez enviado, a gente volta aqui no 7º ano. Uma coisa que eu também posso fazer, eu também posso enviar o código da turma. Vamos fazer isso agora? Vou dar um Ctrl C aqui e vou enviar para outros 2 alunos diferentes. Eu já vou colocar aqui. Sabe o que a gente pode aproveitar? Ficou grande, né? Espera que a gente já acerta isso. Em itens enviados, para facilitar, vê que assim, ó, BCC, né? É com cópia oculta. BCC significa cópia oculta. A gente vem aqui copiar. E a gente pode colar. E a gente aproveita o mesmo texto. A gente vem aqui, ó. Já que esse texto ficou tão grande, não tem problema. A gente altera aqui no próprio e-mail, ó. Na minha parte de fonte. Quer ver? Aqui a gente diminui. Fonte normal, por exemplo. Ou se eu quiser dar um destaque, eu aumento só um pouquinho. Grande, deixa eu ver. Acho que está de bom tamanho. Não precisa ser nada exagerado, como estava antes. E agora a gente está já com um tamanho próximo do ideal, para que não haja dúvidas sobre a nossa sequência, sobre o nosso código. Vou voltar aqui. Destinatários, mesma coisa. Eu vou lá para o meu bloquinho de notas adesivas e eu vou escolher, esses 2 já foram, eu vou escolher os alunos 3 e 4, também com a mesma medida, né, de privacidade aqui, para não gerar nenhum ruído. A gente coloca, só clicar aqui, olha, adicionar destinatários com cópia oculta. 3 e 4, para o nosso controle aqui. Espera que apagou o 4. Pronto. E o assunto é a mesma coisa. Colégio conecta. Você sempre padroniza o assunto, né? Para caso queira buscar, confirmar ou conferir o e-mail de algum aluno, é fácil depois de buscar e rastrear. Convite para participar da turma online 7º ano. Não sei se foi nessa ordem que eu coloquei, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia. E enviar. Certo? E
Por último, mas não menos importante, a gente tem também como convidar de dentro da plataforma. Como é que a gente faz isso? Em pessoas. Em pessoas, vocês podem perceber que a gente tem a seção de alunos e aqui, ó, convidar alunos no sinalzinho de mais, bonequinho mais. Então, para esse exemplo aqui, eu vou mandar o e-mail agora para os nossos 2 últimos alunos. Aqui. Aí aqui é por vez, tá, gente? Eu acho que é por vez, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Incluir. Tá. Aí ele... Ah, tá. Pode ser, então, mais de um. Então, vou colar e só vou trocar aqui por 6, que é o nosso último aluno que a gente vai exemplificar o modelo. Convidar. Tá aí. A diferença é que aqui, quando você convida direto da plataforma, você observa que a gente utilizou 2 canais aí. O Gmail, no primeiro modelo, nós enviamos o código do convite, né? No código não, o link do convite, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, o código da turma. E o terceiro caso, que é esse aqui, o terceiro exemplo, quando você convida os alunos de dentro da plataforma, na seção de pessoas, e eles ficam inativos. A partir do momento que eles aceitarem, aqui vai começar a aparecer, aí aparece a foto, o nome normal, aqui aparece o status de convidado. Então, a partir do momento que esses alunos aceitarem também, eles aqui já fica ativo e sai o status de convidado para aluno presente, tá bom? Agora a gente vai acessar os e-mails de cada um desses nossos alunos fantasia para ver como é que isso ocorre, como é que eles recebem e aceitando como é que vai ficar o nosso cenário aqui de alunos que nós acabamos de incluir. Bem, pessoal, então agora a gente já está aqui, me vesti de aluno agora, tá? Já estou no meu perfil. Os alunos 1 e 2, nós seguimos o primeiro exemplo, que foi o envio do quê? Do link do convite da turma. Então, o aluno ele vai receber exatamente assim, olha. Vou clicar no link do convite. Espero que corra tudo bem. Simples assim. Eu já estou acessando a turma através do link enviado pelo professor. Okay. Agora, eu faço parte, eu sou aluno, né, do segundo exemplo, aquele exemplo que a gente enviou o código da turma. Então, eu vou acessar o meu e-mail, tá aqui, Colégio Conecta, e aqui o e-mail no qual eu recebi o código, tá? O que eu faço com esse código? O que acontece, gente? Vamos lá. Eu já estou aqui, deixa eu só fazer um refresh. É assim que o aluno recebe o código pela primeira vez. Então, eu vou clicar como aluno em participar da turma, código da turma. Então, vou voltar lá no meu e-mail, vou pegar esse código que o professor me enviou e vou colar ele aqui. Certo? O botão habilita. Quando o código é válido, o botão participar, ele habilita na mesma hora, tá? É importante também observar esse detalhe, alternar a conta. Não necessariamente o e-mail, né, às vezes o que acontece, principalmente em turmas de Fundamental 1, aí o pai e a mãe não quer criar um e-mail para o filho, aí deseja colocar o e-mail ou do pai, ou da mãe, ou do responsável. E aí decide ajustar ou alterar o e-mail na hora, no ato que estiver fazendo o cadastro. Isso é possível alternando a conta, tá? Então, quem receber, tanto para quem enviar, quando enviar para o e-mail correto, para quem receber e estiver logado, né, numa conta que não é a conta que será habilitada para o Google Classroom, né, se eu tenho um outro e-mail alternativo para isso, então eu venho aqui, clico em alternar conta e escolho o e-mail correto. O Google automaticamente ele faz essa busca. Se forem contas do Gmail, ele faz essa busca de forma automática, ok? Então, vamos clicar aqui em participar. E pronto.
E aí eu já recebo as minhas boas-vindas, com a possibilidade de escrever um aviso para minha turma, criar postagens, tá? E aí começar a interação com o professor e com os meus colegas de classe. E agora, pessoal, para fechar aquele nosso terceiro exemplo, quando nós enviamos através de dentro da plataforma do Google Classroom e com o botão já de participar. Então vamos lá, participar. Aceita participar da turma? É só clicar, participar. E tá aí. Os últimos alunos desses exemplos. E agora a gente vai ver também no nosso board, na nossa sessão de pessoas, como é que ficaram esses 6 alunos que nós convidamos através de formas e canais diferentes. Tanto o convite partindo do Google Classroom, quanto o convite partindo do Gmail. Vamos ver? Bem, gente, e aí está, né, a nossa sessão de pessoas, todos os alunos numa turma só, né? E isso é possível fazer caso aquele modelo que eu falei na aula anterior, né, dos cenários. Você lembra dos cenários? Cenário 1, 2 e 3. Nesse caso aqui, no conceito de online, você pode ter tantos alunos que forem de uma mesma série para uma mesma turma, porque na verdade você vai estar compartilhando um conteúdo que você vai praticar nas 2, 3 turmas dessa mesma série que você estiver dando aula, ok? E o próximo passo vai ser aqui, ó. Separei os outros 2 últimos e-mails, como eu falei, eu tinha criado um pack com 8 e-mails para a gente poder demonstrar de forma mais clara e precisa como esse processo é simples, para a gente poder agora mandar um convite para os professores. Para os professores também não tem mistério, gente. Da mesma forma como a gente fez com os alunos, com os professores, independente da forma como você enviar o convite, ou se você vai mandar um link, ou se você vai mandar o código da turma, ou até mesmo se você tem a relação desses e-mails e quer passar, convidar todos os professores através da plataforma do Google Classroom, diretamente daqui, ó. Eu tenho aqui, vamos lá, para minha colinha de notas adesivas. Ainda restaram esses 2 últimos e-mails aqui, o 7 e o 8. Peraí que eu tenho que separar. Vou ter que colar um. Ok. E depois colar o segundo. Ok. E convidar. Tá aqui, esperando só o aceite do convite. Então, pessoal, eu já estou aqui no e-mail como professor, né? Agora referente ao lado de cá, como a gente aceita esse convite enviado também. Nenhum mistério. Da mesma forma como os alunos, os professores receberão o convite dessa forma, através do... Esse aqui foi a modalidade que eu enviei, seguindo o terceiro exemplo, né, que a gente enviou de dentro da plataforma do Classroom. Então, já vem aqui com o card da turma e com o botão participar. Só participar e pronto. Tá? Eu posso já começar a interagir com os alunos da turma, a postar os primeiros conteúdos, né, das minhas aulas, vídeos, né, isso aí a gente vai ver também, vai estar vendo isso nas próximas aulas, tá bom? Então, tá aí a inclusão. E agora vamos ver como é que ficou o nosso quadro, a nossa turma. E olha, gente, que bacana que ficou o nosso ambiente de exemplo, né? Aqui a gente já tem, com base nessas contas fantasias que nós criamos para exemplificar melhor essa aula, nós já temos aqui o nosso pack de professores e aqui embaixo os nossos alunos fantasia. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente teria o Conecta e os professores auxiliares. Os professores, eles podem fazer tudo, né? Praticamente o que o professor principal faz.
Se eu não me engano, o que eu vou confirmar, mas se eu não me engano, o que eles não conseguem fazer é excluir a turma, tá bom? Eles não têm autonomia, não têm privilégio para excluir a turma. Então, aqui a gente já entrega o bastão, já tem um cenário perfeito, até para a gente poder estar concluindo esse vídeo e falando também sobre alguns aspectos da remoção de um professor principal, né? E para onde que vai toda essa responsabilidade, todo esse ambiente. Então, isso aí a gente vai ver na próxima página. Antes da gente falar, de se aprofundar um pouquinho mais na questão da remoção de um aluno ou de um professor, é importante a gente entender também esse recurso aqui. Na seção pessoas, né, na parte de alunos, a gente tem essa opção aqui, ó, silenciar o aluno. Quando você silencia um aluno, ele não pode comentar e nem postar no mural da turma, né? Ao mesmo tempo que o aluno não vê uma indicação que está sendo silenciado por uma turma. Em que casos a gente pode estar silenciando um aluno? Bom, existem aqueles alunos que escrevem comentários inapropriados ou que estejam utilizando o mural de forma inadequada, postando às vezes assuntos ou situações que nada tem a ver com a aula. Então, se esse aluno ele fizer esse tipo de ação, se esse tipo de ação for recorrente, então a gente recomenda para que não haja transtornos, até porque o mural ele também pode ser lido por pais irresponsáveis, a gente pode vir aqui nesse recurso e silenciar esse aluno. E aqui ele diz, os alunos silenciados ainda podem enviar trabalhos, mas os outros alunos não podem ver esses trabalhos. Não podem responder aos trabalhos dos colegas de turma e não podem comentar ou postar. A única coisa que esse aluno ele vai conseguir fazer é mandar uma mensagem privada para o professor em questão. Então, se ele estiver respondendo alguma postagem de algum professor, ele consegue colocar um comentário particular. Esse comentário, ele não é mais público, tá? Ele também não tem o Google, né, o Classroom, ele não vai dizer que ele está silenciado. Não existe esse dedo duro, não. Tá? Então, ele vai perceber que não vai ter mais facilidades, sim, de postar coisas que não são apropriadas para o ambiente de escola, né, de assuntos triviais que nada tem a ver com a matéria ou com o conteúdo dado pelo professor, ok? Bem, agora vamos falar sobre remover um aluno, tá? E até mesmo professor, mas vamos um de cada vez, um em cada caixinha, porque o do professor também tem algumas particularidades e a gente vai ver também já já. Antes, os professores principais, tanto os professores principais, que são esses aqui, no caso, tanto o Conecta quanto os demais professores auxiliares, eles podem remover alunos ou professores auxiliares de uma turma a qualquer momento, ok? Agora, se você remover um aluno da turma, as notas dele serão removidas do diário de classe e ele não verá as atividades no Google Sala de Aula. Os trabalhos dele continuarão na pasta da turma no Google Drive e as postagens permanecerão no mural da turma até o último dia, né, da permanência dele na turma online. Ok? Para remover o aluno também não tem mistério. Você vai clicar aqui em pessoas, você vai marcar a caixa ao lado dos alunos que você quer remover. Então, por exemplo, eu quero remover, vou remover o Mickey não, vou remover aqui o Pato Donald, tá? Eu clico aqui na caixinha do lado, na parte superior eu clico em remover. E aí ele vai dizer, você quer mesmo remover o aluno da turma? Aí eu clico em remover. Pronto. E aí o Pato Donald foi embora. Você não vê mais o aluno aqui, ele não tem mais nenhum acesso, né? Não tem acesso à turma e a nenhum conteúdo mais dessa turma. Ok? Bom, pessoal, agora, antes de remover um professor auxiliar, que é o proprietário da pasta da turma no Google Drive, primeiro ele precisa transferir a propriedade da pasta para outro professor. Não é possível remover o professor principal de uma turma. Se ele quiser sair da turma, primeiro precisa transferir a propriedade
para um professor auxiliar e aí sim, depois, sair da turma. Então, você pode transferir a propriedade de uma turma para um professor auxiliar e torná-lo professor principal. Enquanto o professor auxiliar não aceita a transferência, você ainda é o proprietário da turma. Após a transferência, você se torna o professor auxiliar. Só o professor principal pode excluir a turma. Então, para transferir a propriedade da turma, a gente vem aqui, ó. Você escolhe, você elege um professor auxiliar que vai substituir você e você coloca, direciona, tornar esta pessoa a proprietária da turma. Bom, não vou fazer, não posso efetivar isso agora, porque a minha conta principal, e na qual estou criando e fazendo, e pode mexer com toda a infraestrutura do nosso tutorial, é o Conecta. Então, se eu fizer isso, eu derrubo o Conecta e coloco uma conta fantasia, que não é o propósito. Mas só para vocês entenderem o conceito e aonde, né, aonde se localiza o recurso para que você faça isso. Existem casos em determinadas escolas que um professor é transferido, ou um professor ele está a se aposentar, ou um professor ele vai tirar uma licença prêmio, ou uma licença médica, e naquele determinado período há necessidade que todo o material, né, que toda a gestão desse ambiente da aula online, da turma online, ele seja gerido por uma outra pessoa, né, que não pode ficar parado. Né? Já que é um ambiente vivo, você está toda hora postando, você está trocando, você está interagindo. Então, essa opção é uma opção que cabe, né? Prática também, rápida e fácil de ser feita. Uma coisa importante também para esclarecer é o seguinte: na verdade, eu não torno o professor auxiliar, logo de cara, o proprietário da turma. Isso aqui também vai em forma de convite. Tá? Ele vai receber em forma de convite. Se o professor auxiliar não tiver aceitado o convite para transferência da propriedade, aí sim você pode cancelar e tentar outra pessoa ou enviar novamente, ok? Então, só lembrando que isso aqui não é de definitivo, não torno já de cara um professor auxiliar como proprietário da turma. Ainda vou precisar esperar o aceite desse convite por parte desse professor, ok? Bom, agora a gente vai entrar para finalizar aqui a nossa aula do nosso tutorial sobre gerenciar o link do convite ou o código da turma. Como a gente viu no início do tutorial, cada turma tem um link de convite e um código chamado de códigos de convite. Você pode compartilhá-los com os alunos para que eles participem da turma. Por padrão, os códigos de convite, eles estão ativados. Então, vamos conferir o que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode redefinir os códigos de convite, caso você tenha problemas com eles. Você pode desativar os códigos de convite, para que novos alunos não possam participar da turma. E, por último, ativar os códigos de convite, para que novos alunos possam participar da turma. Você só precisará fazer isso se tiver desativado os códigos. Quando você redefine ou reativa os códigos de convite, o Google Sala de Aula gera novos códigos. Os códigos anteriores não funcionarão. É muito importante saber disso, ok? Então, pessoal, não podia deixar de terminar essa nossa aula de hoje sobre a inclusão, remoção e transferência de turma entre professores, gerenciamento de alunos e professores, sem antes de gente falar também sobre os imprevistos, né? É uma coisa que eu sempre gostei muito de livros e de aulas na faculdade, é o seguinte, que muito mais que se preparar para o como fazer, o passo a passo, a gente estar preparado para os imprevistos, caso eles ocorram, e como a gente consegue sair dessa, né? Então, nada mais do que justo a gente também trazer uma palhinha para a gente sobre as possíveis causas, o que pode acontecer caso a gente não consiga ou inserir um aluno, ou inserir um professor, né? O problema, a descrição do problema e o que a gente pode fazer, tá bom? Então, por exemplo, mensagens de erro. Não é possível convidar usuários deste domínio. O que isso significa? Que você está tentando convidar um usuário de domínio que não é permitido pelo seu administrador, tá? Então,
você pode entrar em contato com o administrador de TI ou da administração para que ele possa dar uma olhadinha na configuração de participação nas turmas. Isso é o primeiro passo para ser feito, fazer uma checagem, não custa nada, para poder, conforme for fazer o ajuste necessário, e aí sim você conseguir incluir o aluno, tá bom? Ou o professor. Não é possível convidar mais participantes para a turma, ou seja, você cedeu sua cota diária de convite. Então, você tem que tentar convidar mais alunos, só que para o dia seguinte, tá? O Google entende isso como uma política e prática anti-spam. Então, dependendo da quantidade de pessoas que você esteja convidando para a mesma turma, ele entende que você pode estar fazendo uma prática de spam e acaba dividindo um pouco essa tarefa, né, para você poder no outro dia concluir o que for necessário, tá bom? Não é possível ver os participantes do grupo. Bom, você pode estar tentando convidar um grupo do Google ao qual você não tem acesso. Então, você vai ter que também entrar em contato com o proprietário do grupo, com o pessoal de TI, para mudar as permissões e poder ver os participantes e os endereços de e-mail deles. Meus alunos estão com problemas para usar o código da turma. O que isso significa? O código, ele pode estar inválido ou inativo. Tá? Se o código da turma não funciona, você pode redefinir o código e informar o novo código para os alunos. E agora chegou coisas que só os administradores ou TI da plataforma sabem e ninguém conta. Bom, vamos lá, gente. Eu criei aqui um apanhado, uma busca rápida, só para vocês entenderem coisas que são coisas de configuração, nada mais, nada menos, em relação à participação nas turmas e domínios permitidos, tá bom? Então, a participação nas turmas, elas são definidas, os administradores de TI ou administrativos da escola, eles definem quem pode participar das turmas no domínio, tá? E aí você tem 4 opções, né? Quais turmas os usuários desse domínio podem participar? Apenas usuários em domínios permitidos, qualquer usuário do Google Workspace ou qualquer usuário. Hoje, entre 2020 e 2021, com essa pandemia, né, muitos têm utilizado o Google Sala de Aula através de contas do Google de uso pessoal. Então, a prática que é regida na maioria, vamos colocar em 80, quase 80%, né, de professores que abrem suas turmas, eles utilizam essa opção aqui, como qualquer usuário que tenha pelo menos o link, o convite da turma, que sejam convidados a participarem das turmas, ok? Domínios permitidos. Permita que os usuários participem de turmas em domínios confiáveis e que alunos e professores de domínios diferentes compartilhem informações. Quando a gente fala de domínio, né, a gente tem aquela questão lá do .com.br, a gente tem a questão do Gmail. Quem tem e-mail do Yahoo consegue ser aluno da turma? Sim. Do IG, Terra, UOL. Então, os administradores, eles utilizam um coração aí do Google Apps, né, que é o ADMIN Console. Esse ADMIN Console, ele nada mais é do que um painel de controle, onde ele pode controlar através de tudo, todo o coração, de toda a operação, né, dentro daquele perfil, daquele domínio da escola, tipos, capacidades, limites de turmas, limites de grupos, domínios permitidos, tudo ele faz através dessa ferramenta que é o ADMIN Console, já conhecido, tá, como ADMIN Console. Então, ele também faz esses 3 tipos de configuração, tá? A conta escolar, que geralmente é Google Workspace for Education, conta do Google pessoal, que geralmente é criada pelo aluno, pai ou mãe, e conta do Google Workspace do próprio administrador, onde ele faz as configurações necessárias para que as engrenagens aí mantenham sempre ativas e a plataforma funcionando super bem. Na maioria das vezes, a conta
que a gente utiliza também, já como de mãos dadas em relação à apresentação anterior, é a conta do Google pessoal, criada tanto pelo aluno quanto pelo pai ou pela mãe responsável. Também estou deixando aqui um documento, né, que vocês podem consultar sobre a política do Google em relação ao limite de turmas, limite de grupos, senão o slide vai ficar com muita gordura de informações, e eu acho que esse é um tipo de leitura que vocês precisam fazer com calma para vocês entenderem os cenários, né? Inclusive se preparar para os imprevistos, porque se você estoura esses limites, se você alguma coisa que você faça que vá contra as políticas, né, políticas de limites do Google, vai acabar ocasionando erro, e para melhor entendimento você precisa conhecer. Então, bom, e caso vocês queiram saber mais sobre a configuração de turmas, de limites de turmas, grupos, eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam acessar a documentação atualizada até a data de hoje, 26 de julho, para eventuais consultas, tira dúvidas. Conhecimento nunca é demais. Então, acesse o link da descrição do vídeo e fique por dentro das políticas e limites de grupos do Google. Não se esqueçam também de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever, compartilhar com um amigo, compartilhe com quem precisa de ajuda e conhecimento. E caso tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários, ok? Assim, encerramos a aula 3 do nosso tutorial completo do Google Classroom. Até a próxima aula!